Boa noite, amada igreja. Convido os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos iniciar o nosso culto louvando e engrandecendo o nome do Senhor, bendizendo o nome dele. Esse cântico fala isso. Fala que a gente bendiz o Senhor por causa das bênçãos, porque pelo que ele é em nossas vidas e pelo que ele tem feito por nós. Eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Com palmas. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Amém. O nosso Deus supremo Ele reina na terra, Ele reina no nosso universo, Ele reina em nossas vidas, Ele reina em tudo. E por isso nós louvamos Ele também, porque Ele está presente em todos os momentos, não só em nossas vidas, mas no mundo, em tudo que rege, as estrelas, o sol, tudo que a gente conhece. Ele é supremo sobre todos e sobre tudo. Deus supremo és, soberano em glória. Os homens, és incomparável em tua formosura. És incomparável.
maravilhoso, com a segurança que nós podemos ter, né, pelo fato dele estar no controle de nossas vidas. Ele é soberano sobre tudo e sobre nossas vidas também. Tão tranquilizante, tão pacificador. Isso é uma paz tão grande, uma segurança tão grande que a gente tem, sabendo que Deus está no controle de tudo. E por isso nós vamos continuar louvando, porque Ele é soberano sobre nossas vidas também. Graça e paz. Vamos orar, falar com Deus depois desse louvor tão bom, tão gostoso. É muito bom estarmos de volta à casa do Senhor. Já viemos pela manhã, tivemos o nosso culto, tivemos a escola bíblica e agora retornamos nesse final de domingo, muito abençoados pelo Senhor e com a casa cheia. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Pai querido, te damos graças nesta hora, porque estamos na tua presença. Cremos que ao chegar aqui, o Senhor chegou antes do que nós. O Senhor está presente na vida de cada um de nós. E nesta hora a nossa oração é que esse louvor tenha chegado à tua presença, tenha agradado ao Senhor, e possa, como consequência de tudo isso, o Senhor ser exaltado e glorificado na vida de cada um de nós. Como igreja do Senhor, nós estamos aqui plantados para espelhar e espalhar a glória do Senhor. Queremos, ó Deus, dizer da nossa gratidão, porque o Senhor mandou o Espírito Santo Consolador para estar conosco, nos guiar, nos dirigir e nos apresentar diante do Senhor, nos assistir diante do Senhor. Então receba a nossa adoração, a nossa gratidão e a nossa oração. Oramos
Gratidão no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Temos a alegria de ter conosco hoje à noite Reverendo Bart e Dona Ana. Semana passada ele esteve aqui para trazer o recado do Senhor. Agora hoje ele veio ouvir o recado do Senhor. Então, coisa boa. Muito obrigado pela presença de vocês. E eles estão também acompanhados de uma missionária da missão deles, que é a Brenda Parques. Gostaria que ela ficasse de pé. Isso. Muito obrigado. A Brenda faz parte da mesma missão, a Latin Link, e já há quase 2 anos, né? Ela faz parte da editora cristã evangélica. Ela sentiu o desejo de, depois de vários anos ali no Peru, trabalhando com outra editora, sentiu no coração o desejo de fazer parte da nossa equipe. Já conhecia a editora há muitos anos, e ela assumiu, está cooperando com o pastor André na editoria do material infantil. Então é uma alegria tê-la aqui conosco hoje à noite. E muito mais também tê-la nos quadros da editora cristã evangélica. Seja bem-vinda aqui, como tem sido bem-vinda ali no nosso meio também, tá bom? Queremos aproveitar e saudar também aqueles que nos veem e nos ouvem pelos canais da internet. É muito bom para nós, como igreja, sabermos que nós não estamos restritos a essas 4 paredes. Mas o culto que prestamos a Deus aqui, ele está indo pelo mundo afora. Então você que está nos vendo e assistindo, Deus te abençoe, a você e a sua família, e que a bênção de Deus e que a mensagem do Senhor nesta noite fale ao seu coração também. De manhã o pastor Evaldo pediu que eu falasse da nossa Bíblia. Nessa virada de ano, teve um reajuste de R$ 149,90 para R$ 154,90. Mas nós estávamos desejosos de que a Sociedade Bíblica pudesse nos autorizar a fazer uma promoção nesse mês, começo de ano. E depois de umas tratativas, eles aceitaram nossa argumentação e nós estamos vendendo essa Bíblia de R$ 154,90 por apenas R$ 90. Essa promoção é para quem compra 2 ou mais Bíblias. Eu disse de manhã, e quero repetir, que a igreja aqui, que já comprou não sei quantas Bíblias, né? Então nós não estamos exigindo a compra das 2, mas apenas uma você já vai pagar os R$ 90, tá bom? São as 3 cores, preta, azul e púrpura, que está à disposição. No final do culto eu vou estar lá fora e vou poder atendê-los. Não só com recursos, mas também com cartão de débito e crédito, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor Abimael. Apenas alguns lembretes, irmãos amados, antes de seguirmos aqui. No próximo sábado, pela manhã, sábado próximo, 3 de março, as nossas irmãs, o Ministério de Mulheres, convida você para estar conosco no nosso café da manhã. Março é o mês da mulher, é o mês do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Então você é nossa convidada para estar aqui. É um programa do Ministério de Mulheres para você, irmã, você que nos visita, é nossa convidada. Podem vir, por favor, tomar café com as irmãs aqui, 8h30 da manhã. Depois terá um momento devocional, você é nossa convidada. Por favor, anote isto. Também no sábado, à noite, a partir das 14 horas, o Ministério de Jovens, no próximo sábado, tem uma programação muito, muito especial. Jovens, adolescentes e para aqueles que estão envolvidos com a música na igreja. Porque à tarde nós teremos 2 palestras voltadas exatamente para a área do louvor. Então, a primeira palestra é uma cosmovisão cristã no trabalho, e a segunda é o louvor bíblico, como cantamos e o que cremos.
essas duas palestras estão no contexto. Então você jovem, adolescente, irmãos que estão envolvidos no Ministério da Música, próximo sábado, venha, a partir das 14 horas, você é nosso convidado, jovens, adolescentes e irmãos que se envolvem com a música. Está bem assim? Mais um outro recado importante, que no outro sábado, dia 10 de março, agora é Ministério de Casais, nós teremos uma reunião muito importante, é a primeira reunião do ano do nosso Ministério de Casais, e o palestrante convidado é o pastor Júnior. O pastor Júnior é o nosso presidente do Conselho de Pastores aqui de São José dos Campos, uma figura muito simpática, e ele escreveu um livro, Vida Conjugal, e ele vai falar aos casais no sábado, aliás, dia 10 de março, 19h30. Também você, casal, é nosso convidado, tá bom? Os noivos, os que estão aí no caminho, e você que já está caminhando junto com a sua esposa, como eu, que já estou há 40 anos, não é, meu bem? Está lá, né? Esse ano nós chegamos nos 40, mas nós vamos vir aqui na palestra para ver se melhora alguma coisa aí. Tá bom. Quero só mais uma palavrinha rápida para as irmãs ainda, porque esse ano é o ano do encontro das mulheres, do Ministério de Mulheres faz o seu encontro, como tivemos agora o nosso da igreja em início de fevereiro, não é? Lá no Hotel Ilha Morena, foi muito joia. As irmãs têm programado o delas também, é específico para as mulheres também, que acontece nos dias 28 de setembro, 28, 29 e 30. E está tudo certo, tudo preparado. Temos 7 meses até lá, a partir de agora, fevereiro, para você, irmã, poder ir acertando as contas, porque o hotel tem que pagar, não tem essa não, tem que pagar o hotel lá. Mas você pode parcelar. Então, procure a Glaucia, ela está aí, a Selma, ela está aí, e acho que a Maria está aí. Eu não vi a Maria, mas acho que ela está aqui. Não. Mas a Selma e a Glaucia estão aí. Procurem as irmãs, para você, irmã, ir ajustando as parcelas e você pode pagar, tá bom? Não perca, será outro evento tremendo que temos pela frente ainda esse ano para você, irmã. Ok? Muito bem. Eu preciso fazer eu vou orar no final do culto, mas eu faço questão de noticiar agora, porque pode ser que ele esteja conectado agora e depois eu não sei. Mas hoje, irmãos, é aniversário do pastor Nidovaldo. Ele está lá na África, mas ele faz aniversário hoje. Então, hoje à tarde eu passei uma mensagem para ele. Falei, e aí, deve estar uma festa na selva, né? Os bichos todos aí. Ele respondeu, dizendo, está todo mundo aqui, pastor, a bicharada toda. Então, pastor Nidovaldo, receba o nosso abraço, porque nós amamos você, Elaine, e a igreja manda o abraço a você. Eu tenho também hoje o Kleber, que é aniversariante de hoje. Ele também passou uma mensagem para mim antes e disse, eu estou vendo o culto, pastor. Então, Kleber, a você também o meu abraço, o abraço da igreja. Nós oramos por vocês no final do nosso culto. Antes das crianças saírem, nós vamos orar com elas, mas eu queria que talvez o conjunto cantasse um hino. Pode ser, pastor? Porque aí as crianças participam do primeiro louvor, depois a gente ora com elas, tá bom? Há mais ou menos 3 anos, nós cantamos essa música aqui num encontro regional. O pastor João Batista Cavalcante era o preletor. É uma música que relata a vida de Jesus. Ela é um trecho da história da vida de Jesus. E quando acabou o culto, ele me procurou e falou assim, André, me chamou a atenção no coro. Ele disse que Jesus, ele é Jesus de Nazaré, ele faz mudos falarem. E o meu neto Pedro não está falando, mas eu creio que Jesus pode fazê-lo falar de novo. Amém. E todos vocês viram no nosso encontro de famílias como Pedro fala bem. Não é? Um belo trabalho de restauração do Senhor. Então, enquanto você ouve e pensa nesse Jesus,
Ele age hoje, Ele salva hoje, e Ele faz e transforma, segundo a vontade do Pai, o que achar por bem na nossa vida. Amém. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Muitos perguntam. Quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Amém. Vamos orar com as crianças. Venham para cá, todas as crianças. Vamos orar. Rogar que Deus abençoe o seu culto. Podem vir todos os que podem subir, sobem as crianças com os seus papais e mamães. Esqueci, vou falar agora. Dona Ana Barnett, vem aqui, por favor. Quero que a senhora ore. Temos aqui um microfone. Traga aí, irmão. A senhora vai orar com as nossas crianças. Está vendo quantas crianças tem aqui, Dona Ana? Muitas crianças. Nós vamos orar pedindo que Deus abençoe o culto das nossas crianças, os nossos professores,
Pastor Nino, Magner e toda a equipe que está aqui, a Vivian, Camila, essa turma aqui, Deus vai abençoar vocês. Nós vamos orar com vocês agora. Curve sua cabeça, por favor. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós queremos dizer um grande obrigado ao Senhor por essas crianças que estão aqui Senhor. na igreja. Pedimos ao Deus que Tu abençoes cada uma com saúde e que cada uma, Pai, cresça na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Amém, Cristo. Senhor. Pedimos ao Pai que Tu abençoes os professores, os diretores do Ministério de Crianças, que eles tenham sabedoria do Senhor Amém. para guiar essas crianças, para ensiná-las na Tua palavra. Amém. Pedimos também, ó Pai, que Tu abençoes os pais, que eles tenham sabedoria do Senhor para criar esses filhos nos Teus caminhos. Amém. E que eles sejam um exemplo autêntico de cristão no seu lar. Amém. Abençoa cada um, nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã. Ministério da Infância, após o culto, tem açaí lá na nossa cantina, tá bom? Então, convite do Ministério da Infância. Bem, a palavra de Deus nos ensina a orar. Orar quando temos motivos de gratidão, agradecendo. Orar quando precisamos suplicar, interceder, clamar ao Senhor. Quero orar com a igreja agora, não só pelo nosso momento de reflexão na palavra que vamos ter agora, para que Deus nos abra o entendimento e nós possamos compreender a palavra dele, mas também interceder pelos nossos queridos. Ainda devemos continuar orando pela Sirene, ela está recuperando, isso não é, pastor, mas ainda não pode estar conosco hoje. Ore pela Sirene, tá bom? Quero pedir que você esteja orando pela irmã Nair. Dona Nair, nossa irmã em Cristo, é a mãe do presbítero Jaide e ela está enferma, está internada na Santa Casa agora e nós devemos orar por ela, para que a graça de Deus alcance irmã Nair nas suas necessidades. Jaide, oramos pela sua mãe. Oramos por você, que Deus continue abençoando, fortalecendo, como Ele tem feito. Graças a Deus por isso. Quero pedir que você esteja orando pela Patrícia. Ela perdeu a vovó ontem. Irmã em Cristo, Dona Rosa, partiu para a igreja triunfante. 89 aninhos. Que Deus abençoe você, Patrícia, e todos os seus, confortando, consolando-os. Só o nosso Deus pode fazer isso. Convido a igreja para que curve sua cabeça. E nós podemos ter um momentinho de intercessão. E há outros motivos pelos quais nós podemos orar. E eu quero sugerir que você aproveite esse momentinho tão importante na presença do Senhor, intercedendo por esses que eu estou mencionando, e há outros que você pode se lembrar aí, e você pode orar por eles também. Interceda. Deus pode nos ouvir. Eu queria convidar o pastor Wilma que viesse aqui para interceder por nós, por essas vidas, neste momento. E também para que a palavra do Senhor fale ao nosso coração. Oramos.
Deus, nosso Pai, neste momento nós nos aproximamos diante do Teu trono de graça, submissos à Tua vontade, à Tua soberania, aos Teus propósitos, mas obedecendo a Tua palavra quando ela diz que nós devemos clamar ao Senhor. Sim, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que nos ouve e nos atende, porque o Senhor é um Deus de infinita misericórdia e graça. Sim, Senhor. Pai, aqui foram colocados nomes de pessoas que o Senhor já tem conhecimento. O Senhor já sabe o que está acontecendo com cada uma delas, mas entendemos que a oração não é para dizer ao Senhor o que o Senhor deve fazer, mas é para nos colocar debaixo da Tua soberana mão. É verdade, E no Senhor. centro da Tua vontade. Por isso oramos pela irmã Sirene, pelo teu Nair, Sim, Senhor. pelo conforto do Teu Espírito para a Patrícia, Sim, família, Senhor, abençoa a pelo tua irmão serva. Jaide no seu tratamento. Sabemos que o Senhor está acompanhando, o Senhor está dirigindo. É verdade, E por Senhor. quantos outros não temos conhecimento, mas o Senhor tem, que precisam da Tua poderosa mão. Amém. Clamamos neste momento, ó Deus, para que a Tua vontade se cumpra na vida de cada uma dessas pessoas, Amém. Teus filhos, Amém. Teus servos, porque a Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É verdade, Senhor. E agora queremos, Senhor, receber do Senhor a Tua palavra. Amém, Senhor. Ministra, através do Teu Espírito, ao nosso coração, Amém, Senhor. para que a Tua palavra cumpra em nossa vida aquilo que o Senhor já determinou. Uhum. Por isso, rogamos pelo pastor Evaldo que o Teu Espírito domine toda a sua mente e o conduza Amém, na Senhor. ministração da Tua palavra, para que quando saímos deste local, saiamos confiantes de que o Senhor trabalhou conosco Amém. e que o Senhor fará mudança em nossa vida. Amém. Nós te agradecemos por tudo e oramos no precioso e santo nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Quero convidar os irmãos, amigos, aqueles que estão conosco aqui no templo, aqueles que estão em casa e podem nos ver e que têm a sua Bíblia, para que abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 41. Gênesis, capítulo 41. Eu disse pela manhã que estaríamos meditando nesta porção bíblica nesta noite, na expectativa de que o nosso Deus fale conosco e nos ensine um pouco mais a esperar, a crer e a nos entregarmos aos seus atos soberanos. Deus é um Deus soberano. Lemos hoje pela manhã Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 45. Quem pode dar conselhos a Deus? Quem pode dizer para Ele, faça isso ou aquilo? Ele é Deus, é Criador de todas as coisas. Ele mede a quantidade do pó na terra com as mãos. Deus é Deus, soberano, como cantamos aqui agora há pouco. É dele o todo poder de usar de misericórdia e graça para quem Ele quer. Ele não depende de homens pecadores e falhos para não frustrar-se como Deus. Ele toma a iniciativa. Ele faz isto por amor. É parte dos seus propósitos eternos e soberanos. E hoje à noite eu quero pensar nesta soberania à luz da experiência que José passou no Egito. O moço que aos 16, 17 anos é levado para o Egito de uma forma violenta, brusca. Pior ainda porque foi
algo feito pelos seus próprios irmãos, sua casa, sua família. E José, por 13 anos, com certeza, 13 anos, pelo menos, eu creio que ele orava todos os dias: será hoje, Senhor, que o Senhor vai me livrar? Será hoje que o Senhor vai se revelar e vai me libertar desta prisão? Será hoje que o Senhor vai mudar o cenário da minha vida? Será hoje que o Senhor vai me restaurar? Será hoje, Senhor? Será hoje que o Senhor vai tirar essa carga enorme que está sobre os meus ombros? Eu não estou suportando. Não foram 13 dias, não foram 30 dias, não foi 1 ano, não foram 2 anos, foram 13 anos. Mas como é fantástico olhar para o texto de Gênesis, lá pelos capítulos 39, 40 e vai por aí afora, e ver que José em nenhum momento perdeu a visão de um Deus soberano, controlador da história, no qual ele cria, no qual ele esperava, ao qual ele devotava toda a sua vida. Às vezes nós temos tanta dificuldade de esperar uma semana, não é? Tanta dificuldade de esperar um mês, mas já faz um mês, já parei de orar por aquilo, já passou um mês. É muita coisa. E quando é 1 ano então? É pior ainda. José esperou 13 anos. Quero pensar na história desse jovem homem tão importante. Eu vou ler o texto aqui, alguns versos, conforme eu indiquei ali. Gênesis capítulo 41. Você pode acompanhar comigo, por favor. Passados 2 anos completos, aqui 2 anos passados é desde que um amigo dele lá de prisão, o tal do copeiro, tinha sido libertado e estava já na presença do faraó. Passado 2 anos, faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele em pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras. E pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó, assustado. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, assustado. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, os adivinhadores, todos, e todos os sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhe os interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Ele se lembrou de confessar os pecados dele lá para o Faraó. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, esse é José, servo do comandante da guarda. Contamo-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo. Eu estou aqui. E o outro
foi enforcado, do jeito que o José havia interpretado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra, da prisão onde ele estava. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Até o verso 14, que o Senhor então abençoe muito o nosso coração nessa meditação, nessa porção bíblica, nesta hora. Gênesis 41 é o capítulo da meia volta, da guinada. Até Gênesis 41, José era o homem, agora homem, porque já tem 30 anos, sofrido atrás das grades, passando por uma série de privações, mas esperançoso, orando todos os dias: será hoje, Senhor, será hoje, Senhor. Mas quando chega aqui em Gênesis 41, especialmente nesta hora em que o copeiro-chefe lembra de José e diz a Faraó: olha, tem um moço lá na prisão. Pelo menos há 2 anos atrás ele estava lá. E esse moço é hebreu. E ele interpreta sonhos. Porque interpretou os nossos, o meu e o do meu companheiro. E eu estou aqui. Então o Faraó manda chamá-lo. E aquele foi o último dia, a última manhã que José tomou café na prisão. Seu último dia vivendo com uma carga, com o peso, em especial, sem ele ter nenhuma responsabilidade sobre tudo que lhe acusavam. Ele era inocente. Quantas vezes, meus amados irmãos, você acorda pela manhã e pergunta ao Senhor: será hoje, Senhor? Será esse o dia em que o Senhor vai restaurar a minha vida? Será esse o dia em que o Senhor vai me dar uma boa notícia? Será esse o dia em que a minha casa, o meu lar, haverá de ser refeito, reconstruído, restaurado? Será hoje, Senhor? Você tem esse hábito, meu prezado irmão? Você costuma colocar-se diante de Deus como José, ainda que a resposta esteja demorada por vir? Ou você já jogou a toalha? Ou você já não ora mais por um milagre de Deus na sua vida, na sua casa, no seu coração, no coração dos seus? Você não ora mais? Eu quero dizer, deveria, deve. Porque o nosso Deus, Ele não falha. Talvez os companheiros de José pensassem que o Deus de José já havia esquecido dele. Talvez os amigos de José, aqueles que viviam ali com ele, nas masmorras, na prisão, ora lá na casa do Potifar, que ele trabalhou lá uns tempos, conheciam José. Viam que ele era um homem diferente, um moço diferente. Havia integridade naquele coração, havia seriedade nas coisas que ele fazia. Ele era muito considerado pelos os carcereiros da época, por causa do jeito dele ser. E ele naturalmente que tinha respeito dos seus companheiros lá. Então ele contava-lhes sobre o seu Deus. E talvez os amigos pensassem: mas Deus dele esqueceu dele. O Deus dele não está mais olhando para ele. Pode ser que as pessoas ao nosso redor, ao enxergarem para nós, ao olharem para nós e enxergarem as nossas lutas e as nossas
caminhadas difíceis, talvez pensem assim: Deus já desistiu de você. Não importune mais Deus. Como disseram para Jesus, quando ele ia lá para a casa de Jairo, importune mais o mestre, disseram para Jairo, né? A menina já morreu. Jesus disse: não temas. Eu quero dizer, para Deus não há impossíveis. Para Deus não há causas perdidas. Para Deus não há cargas pesadas demais que Ele não possa tornar leve. A questão é, você ora? Você se coloca diante de Deus como José será hoje, Senhor? A sua vida é pautada por um viver que agrada a Deus, de maneira que você se esteja mesmo sentindo-se abraçado por Deus, abraçada por Deus. José sentia-se. Não havia dúvida no coração dele. A Bíblia é clara em narrar em várias partes aqui do livro de Gênesis, e Deus era com José. Logo, José sentia Deus com ele. Mas de repente chegou o dia do último café da manhã de José naquela prisão. A oração da fé coincidiu com a agenda de Deus. Deus tinha agenda. Não era aquele dia, o dia em que Deus tiraria José de lá, porque ele orou mais ou menos, ou porque o copeiro se lembrou. O copeiro deveria ter se lembrado no dia seguinte que ele saiu da prisão há 2 anos atrás. Aí sim seria a lembrança do copeiro, amigo dele. Contou o sonho que deu certo. Ele deveria sair pulando de alegria, que quando chegasse lá ele dizia: Faraó, eu tenho que dizer para o senhor uma coisa. Nós temos um moço lá na cadeia, mas aquele moço é 10. Porque olha, aconteceu assim, assim, eu estou aqui, o senhor precisa dele, entre os seus adivinhos, entre os seus magos, entre os seus sábios. O copeiro não se lembrou dele. Portanto, não foi uma lembrança naquele dia do sonho de Faraó, própria do homem copeiro. Não foi. Aquilo era a mão de Deus. E Deus colocou um tempo para José, 13 anos. Estava na agenda de Deus. Amados irmãos, como eu disse pela manhã, todas as coisas deste mundo estão na agenda de Deus. Os ímpios e os bons, as coisas boas e as coisas não boas. A graça é fruto desse amor imensurável de Deus por pecadores como nós. E a justiça e a condenação e a disciplina de Deus e o julgamento de Deus estão debaixo da sua ira. E Deus é glorificado tanto nos que se salvam quanto nos que se perdem, escreve Paulo. Porque para uns é a graça, para outros é a justiça. E Deus continua sendo glorificado. Ele está no controle de tudo. A palavra dele colocou tudo debaixo da força do pecado, por causa do pecado de Adão. Que privilégio nosso estar aqui. Que privilégio nosso abrir a palavra e entender o recado de Deus. Sinal de que o Espírito está falando conosco, que está nos instruindo, está nos fazendo entender esse Deus soberano que escreve a história e daí põe as pessoas para andar na história que ele escreve. Imagina se Deus tem que esperar para ver por onde que eu vou, se ele quer me usar. Ele diz por onde eu devo ir. O dia
em que José pela última vez tomou o café da manhã foi de fato um dia memorável. Para os amigos dele, como eu disse, Deus o abandonou. Mas José sabia que o seu Deus jamais falha. 13 anos. 13 anos. É muita coisa. Mas você conhece esse versículo? Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, diz o Senhor, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, escreveu Isaías. José, que não conhecia o profeta Isaías, ele sabia essa verdade a respeito de Deus. E eu creio que José orava assim, Deus, se um dia eu estiver prestes a perder as esperanças, me ajude a lembrar que os teus planos são maiores que os meus sonhos. Porque ele sonhava tantas coisas boas, mas há 13 anos a coisa não mudava. E há 2 anos atrás ele teve uma chance de ouro, porque ele interpretou lá o sonho do camarada, e o camarada saiu, mas não se lembrou dele. E 2 anos já se passaram e nada aconteceu. Mas José continuava com a sua esperança no seu Deus. Há quanto tempo você espera o milagre de Deus na sua vida? Há quanto tempo você espera algo acontecer? Há quanto tempo? Talvez nós precisamos aprender algumas lições com este pequeno, grande homem chamado José, porque a sua vida ensina. Os caminhos em que José andou não foram caminhos fáceis, de jeito nenhum. Desde cedo, ele foi o filho do coração do seu pai, Jacó. Nós sabemos isso pelas narrativas bíblicas. Mas os irmãos o odiavam, o perseguiram, jogaram-no numa cova, queriam dar cabo da vida dele. Não foi fácil para José. Aos 16, 17 anos, foi vendido para mercadores que iam para o Egito. Vendido como escravo. Ele era o filho do coração do pai Jacó. Tinha até uma túnica, uma capa bonita que o pai fez para ele. E agora ele é jogado numa caravana que vai para vender escravos no Egito. Ele não estava preparado psicologicamente, fisicamente. Ele era o filho querido do pai, virou escravo. Mas Deus era com José. Chega no Egito, ele vai trabalhar na casa do comandante, oficial comandante de Faraó, o Potifar. E lá, ele ganha a confiança, a simpatia do seu patrão, que lhe dá as chaves da casa e diz, como mais tarde o faraó vai dizer, aqui você só presta contas a mim, no mais você cuida de tudo. E foi assim que ele trabalhou na casa daquele homem, até que teve o episódio com a mulher daquele homem, que quis desonrar José, manchar o seu caráter, e ele não permitiu. Pagou alto preço, mas ele não manchou-se no pecado. Foi acusado, jogado
masmorra, numa prisão, até que ele ganhou lá a simpatia dos carcereiros da prisão, mas José passou maus bocados. E finalmente, depois de longos anos ali na prisão, vêm aqueles 2 companheiros de prisão, homens da confiança do faraó, que também foram colocados na prisão por desagradar o faraó, e eles tiveram sonhos, cada um com o seu sonho. E José, sob a direção de Deus, interpretou os sonhos deles. Um foi morto logo quando saiu, o outro restaurado à sua posição de copeiro do rei. Mas não se lembrou de José. Caminhos nada fáceis para um moço, um homem, que diz o texto, era aprovado por Deus, era assistido por Deus, era abençoado por Deus, mas há 13 anos carregava uma carga sobre os seus ombros, a prisão, o exílio no Egito, separado da família, do pai, vivendo da forma que viveu. Mas o nosso Deus, Ele não depende de pessoas, não é? Não importava se o copeiro iria ou não se lembrar de José. O que importa é que Deus jamais Ele deixa os seus. Então, o dia do agir sobrenatural de Deus chegou. E foi exatamente naquela noite em que o faraó teve um sonho horrível, 7 vacas gordas, ele estava à beira do Nilo. O Nilo era um símbolo de vida para os egípcios, pela sua fertilidade, pela forma como ele regava as margens do rio e pelos plantios férteis naquela região. Estar à margem do Nilo num sonho significava muito para aqueles homens. E por isso foi mais perturbador ainda para Faraó o sonho, pelo lugar que ele estava quando ele sonhou. Mas o sonho era horrível, porque o sonho trazia uma figura que era difícil, emblemática: 7 vacas gordas e bonitas que eram devoradas por 7 vacas magras, feias. E elas nem engordavam porque comiam as vacas, elas continuavam feias e horríveis. E ele mal termina aquele sonho e de repente vem outro sonho, e na mesma linha de raciocínio, umas espigas bonitas de milho que de repente eram comidas por outras espigas feias, mirradas, que continuavam como estavam. E ele acorda assustado. E aí, meus amados irmãos, ele faz uma coisa que era natural fazer. E veja como Deus é preciso no que faz. Ele não deixou José sair da cadeia até que os sábios do Egito tivessem todos passados pela mão do faraó lá. Concorda que se José já tivesse saído, ele seria um dos que logo de primeiro chegaria lá, né? Traz o José, que esse aqui é para ele. Né? E talvez o José já fosse logo o primeiro, o segundo, né, a receber o sonho, e Deus daria discernimento ao José, e o José já contava logo o sonho, né? Aí chegava um bando depois de adivinhos, e disse, mas nós também íamos falar isso para o faraó. Porque eles viviam desse aproveitamento, sabe? Porque não tem o discernimento de Deus. Iam chutar alguma coisa, mas essa que o José falou é bom, isso aí a gente pode dizer que esse é o caminho. O faraó passa a revista toda a tropa sua de adivinhadores e ninguém. E isso lhe perturba ainda mais. Então, o copeiro é despertado pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor diz para o copeiro,
rapaz, lembra-se do seu companheiro de prisão, fale dele para o faraó. Não está isso na Bíblia, meus amados irmãos, mas é tão claro quanto o agir de Deus em toda a Escritura. Lá no livro de Esther, que não é citado, mas está lá dentro. E então o copeiro diz para o rei Faraó a respeito desse moço. 30 anos. 30 anos é uma ótima idade para pensar num homem com todas as suas características, total das suas forças, a totalidade da sua formação, pronto para, certinho, no plano de Deus. É o José, o homem feito, que agora é chamado. E aquela manhã, então, é o último dia que ele é acordado na prisão, toma o seu café, e de repente chega um aviso correndo lá para o carcereiro. Dê banho nesse prisioneiro, faça-lhe a barba, tem que fazer isso, porque os egípcios eram muito cuidadosos nessa questão da limpeza, né? E levem-no à presença do faraó. O faraó quer falar com ele. E aquele dia foi o dia em que, eu não tenho dúvida, José, antes mesmo de sair, ele deve ter voltado lá para o seu cantinho, onde ele guardava as suas coisas, e ele disse: Deus, eu lhe agradeço, porque eu já estou prevendo que o Senhor está olhando para mim hoje, de maneira especial, para me tirar daqui. E assim foi. José então vai à presença do faraó. E o faraó conta-lhe os sonhos. E ele diz: o Senhor meu Deus. Ele não pegou para ele a glória, você está entendendo? O meu Deus. Está no texto, desse jeito. O meu Deus vai dizer o que é o sonho que o Senhor teve. E aí ele interpreta o sonho. As 7 vacas gordas como as 7 espigas, o sonho é um só. São 7 anos de muita fartura. E as 7 vacas magras e as 7 anos de muita penúria, muita escassez, fome, morte. Mas tem uma solução, senhor faraó. O senhor escolhe aí do seu time aí, dos homens da sua confiança, alguém capaz. Não pode ser nenhum que mora lá em Brasília aqui, por exemplo. Não pode, porque tem que ser honesto, tem que ser... Pastor Abimael, que mora mais perto de Brasília, ele não faz questão que eu falo isso, né, pastor? Tem que ser honesto, né? Não pode ser corrupto, não pode querer tirar vantagem para ele, tem que administrar direitinho, tem que ter caráter. Difícil aqui, né? O senhor acha esse homem? E esse homem vai fazer o seguinte, ele vai cuidar desses 7 anos de fartura, construindo celeiros aqui e ali, estocando, administrando, guardando, instruindo o povo. Porque quando chegar nos 7 anos de fome, aí o Senhor vai ter celeiros cheios, com muitas sementes. E o Senhor vai poder então vender. Nada de dar. Vender. O Senhor vai poder vender. Aí o Senhor vai enriquecer-se mais ainda, faraó. Mas o Senhor vai atender as necessidades do povo, porque o Senhor terá. E o faraó então vai dizer para ele, e para os que estavam com eles naquela sala, quem melhor do que você? E naquela mesma hora, o moço José, que acordou pela manhã num quartinho úmido de uma masmorra, agora é colocado no trono, com um anel, com autoridade, com status de primeiro-ministro. Abaixo do faraó, é ele quem cuida das terras do Egito.
Senhor, será hoje o dia? José orava todas as manhãs assim. Um dia, o Senhor o alcançou. Deus jamais se esquece dos seus filhos. Os planos de Deus não dependem de pessoas. Deus usa as pessoas segundo a sua ótica, o seu projeto. Eu li hoje pela manhã o texto de Isaías, capítulo 45, que é um texto escrito e que retrata algo que aconteceu 200 anos antes de surgir um homem chamado Ciro, lá na Pérsia, que Deus iria usar para fazer com que aquele homem mandasse o seu povo de volta para as terras lá em Israel. E Isaías escreve com letras garrafais, porque são as palavras de Deus. Haverá um homem chamado Ciro, a quem eu chamei. Ele nem me conhece, mas eu chamei. E dei a ele a ordem para que mande meu povo de volta. Deus trabalha as autoridades, Deus trabalha quem Ele quer. Seria tão bom que Deus quisesse trabalhar as nossas autoridades, mas Ele é um Deus de planos e não um Deus de caprichos, que vai mudando de acordo com o curso da história. Eu já disse que a história está escrita por Ele. Os planos de Deus dependem só dEle. Deus move quem Ele quer, grandes ou pequenos. E então entra o José na história como o primeiro governador hebreu a tomar conta das terras do Egito e pelos seus arredores. E José faz tudo tão certinho, irmãos. José, ele não... José, se fosse nosso governante, seria tão bom se nós tivéssemos aqui um governante com o espírito de José. Primeira coisa, corta tudo que é ajuda para os sem teto, sem terra, sem vergonha, acaba com isso. José não tinha nada disso. José não tinha esse negócio de bolsa família, bolsa escola, bolsa não sei o que. Acaba com isso. Não. Precisa de alimento? Não tem dinheiro? Me dá a sua terra. Me dá isso, me dá aquilo. Eu dou grãos. E outra, você planta e me dá 20%. Está aqui no texto. José educou um povo para não ser um povo desocupado. Infelizmente, as nossas autoridades, há muitos anos, têm criado um Brasil que anda para trás. Um Brasil que não quer trabalhar. Para que trabalhar? É tão mais fácil viver das migalhas que o governo vai jogando, as bolsas, os socorros. José, ele botou o Egito para trabalhar em plena escassez, em plena miséria. Trabalhe, pode vir aqui, pega grãos, planta, 20% é do faraó, o resto você fica com ele. José, um homem segundo o coração de Deus, lá nas terras do Egito, botando ordem naquela terra, numa época difícil. Ah, se nós tivéssemos um José, ou alguém parecido com ele, aqui em nosso meio. Chegando hoje de Deus na nossa história, meus amados irmãos, porque chegou para José. Chegou. Aquele dia ele acordou e veio o recado: o faraó quer te ver. Mudou tudo. Quem sabe amanhã cedo, ou hoje ainda, Deus pode dizer para você: deixa a sua carga, deixa o fardo, deixa essa angústia,
Abra o olho do seu coração, porque o Deus a quem você ama vai agir. Chegando o hoje de Deus na nossa história, nós vamos ver que os planos de Deus eram perfeitos. Você já pensou? José sonhava com essa história de os feixes que se dobram para ele, a lua que se curva, aquele negócio. José sonhava com essas coisas. Então chegava alguém para ele e disse assim: ó José, eu sei a sua história, rapaz. Você ainda vai ser uma personalidade importantíssima, mas só que é o seguinte, os seus irmãos vão dar um couro em você, vão jogar você numa cova, acho que eles vão até deixar você lá, mas depois você vai ser vendido como escravo, vai ficar trabalhando na casa de um homem, depois você vai ser acusado por imoralidade, vai ficar 13 anos preso, numa masmorra. Agora, passou tudo isso, José, acabou. Aí você sobe e vai ser o grande José do Egito. O que ele ia dizer? Estou fora. Uai, que é isso? Quem disse que eu resisto 13 anos? Quem disse que eu estou afim desse negócio? Quero não. E nenhum de nós quer. Mas, meus amados irmãos, quando passando pelos vales sombrios que passamos, nós precisamos ter confiança. O Deus está agindo e um dia nós ainda saberemos, os planos deles eram perfeitos. Deus não errou comigo. Deus não errou com você, meu irmão. Deus não errou. Ele não erra nunca. Se ainda não chegou a manhã do dia em que a virada acontece, é porque não chegou. Mas não desanime. Não pare de orar, não perca a sua esperança. José continuava firme, cada dia mais firme. E como isso o enchia de vigor para cumprir o seu papel. Ele estava seguro de que Deus haveria de dar-lhe algo maior. E quando esse dia chegar para você, meu amado irmão, você vai concluir como ele: agora eu entendo. Agora eu entendo por que demorou tanto. Deus estava me preparando. Deus estava trabalhando o meu coração. Deus estava trabalhando as minhas emoções. José, aos 18 anos, não estava pronto para ser governador do Egito, nem aos 20, nem aos 22. Havia coisas que ele precisava aprender e ele aprendeu. Lá na cadeia. Não é um bom lugar, mas Deus fez assim. Talvez tenha coisas que você ainda não aprendeu para receber de Deus aquilo que Ele quer dar para você. Lembra da história do Jó? Não são homens que dizem de Jó o que está escrito, é Deus quem diz: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Esse homem não tem igual. Que caráter tem Jó? Mas Jó tinha orgulho que precisava ser tratado. E o livro inteiro Deus vai tratar sobre isso. E lá no capítulo 42, versículo 2, o Jó vai dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Deus está trabalhando. E quando chega a hora, Ele age. Você crê em Deus? Você tem segurança disso? Pois espere, Deus vai agir. Chegando hoje de Deus, você vai saber que tudo sempre fez parte do grande amor que Ele tem por você. Mas é importante que você esteja nas mãos dEle. É importante que o seu coração não ande por caminhos tortuosos. É importante que você não se guie pelos impulsos do seu coração. É importante que você não se deixe enganar pelo contexto ao redor. Nós temos um grande inimigo que é o mundo que nos rodeia. Temos um outro enorme inimigo que é o diabo que nos quer puxar o tapete. Mas temos um inimigo terrível que somos nós mesmos. Há dentro de nós um gigante
e nós precisamos dominá-lo. Deus nos ama e Ele quer manifestar o amor dEle por nós, mas nós precisamos caminhar com Ele, não por nossa própria conta, não pelos caminhos que escolhemos, pelos caminhos que Ele escolhe. Eu me lembro aqui do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quem não se lembra dele? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é a sua prisão? Qual é o contexto? O que é que da história de José entrelaça no seu viver hoje? 13 anos esperando alguma coisa? Ou 10? Ou mais? Será que você está vivendo na dependência de Deus como José viveu cada dia da sua vida? Será que Deus pode dizer de nós o que Ele disse de José? Porque Ele, Deus, era com José. Deus tem sido com você, porque você anda com Ele. Eu quero concluir minha palavra. Depois de 13 anos, José não teve dúvida que Deus estava construindo nele um caráter irrepreensível, preparando para ser o que ele foi a partir dali. O José do Egito, o homem que mudou a história de uma nação inteira, o homem através de quem Deus trouxe toda a sua família lá. Veio Jacó, os seus irmãos briguentos lá, perdoou todos, trouxe os 70 para o Egito. Ali Deus fez a grande nação, quase 2,5 milhões de judeus, para depois voltarem para a terra, conforme promessa de Deus a Abraão, lá em Gênesis 15. José foi um homem, inegavelmente, segundo o coração de Deus. Querem saber mais? José, um tipo perfeito de Cristo. Alguém que deixou-se marcar com as marcas que o Cristo teria quando ele viesse a este mundo. Esse é José. Um exemplo para mim e para você de confiança inequívoca que Deus age, de dependência incondicional da soberania de Deus. Deus é soberano, e se eu sou filho, Ele está tratando de mim. Ele não nos deixa, Ele não deixa você. A questão é, você já conhece esse Deus através do seu Filho Jesus? Esse Deus é seu Deus através de Cristo Jesus, porque é só assim que Ele é Deus. Não há como reconhecermos Deus, esse Deus que cuidou de José, sem conhecer o Cristo que o José representou. Você conhece Jesus? Sabe que Ele morreu lá na cruz, no seu lugar? Se isso é algo que está encaixando na sua vida, no seu coração hoje, levante a mão para o céu e diga: obrigado, Senhor, porque é o Espírito dele que está fazendo você entender isto. Porque esse é o propósito de Deus através do seu Espírito hoje em nós. Abrir os nossos olhos para enxergarmos Cristo e nos apropriarmos desse Deus que não falha nunca. Será hoje, Senhor, meu último café da manhã
nesta prisão? Que prisão você vive? Qual é o seu contexto? De novo eu pergunto. O que é que você queria tanto Deus pudesse operar na sua vida? Eu quero desafiar você a não ir embora. Não vá embora sem fazer esta oração. Senhor, será hoje, será agora, que o meu coração vai se libertar de mim mesmo, para eu viver daqui para frente na dependência do Teu Espírito. Será hoje, Senhor, que eu vou aprender a confiar e a me entregar nas Tuas mãos, através do Teu Espírito, confiando nos atos de Cristo na cruz no meu lugar. Será hoje, Senhor. Quem sabe Deus trouxe você aqui para dizer isso para você. Quem sabe Deus fez você plugar aí na internet só para você ouvir que o Deus de José quer agir ainda hoje e tirar cargas e pesos e nos fazer subir ao trono da graça dele. Qual é o seu contexto? Eu quero convidar o Docmus para cantar. E eu queria tanto que você acompanhasse esta mensagem final à luz da nossa palavra. Com certeza Deus trouxe-nos aqui hoje para nos livrar das nossas prisões humanas. E Ele pode fazer isso por você. Há um trecho da canção que diz que meu desejo é ser fiel e meu desejo é ser leal. E eu quero fazer isso vivendo aqui no dia a dia, mas sonhando com o céu, que é quando finalmente Ele nos libertará 100% de todas as nossas prisões. Mas enquanto o céu não chega, Ele nos dá libertações menores, como José teve, como Jacó teve, e Ele não nos deixa. E o nosso propósito é, eu também não vou deixar, também não vou parar de orar, até que o Senhor me responda, até que o Senhor me mostre o que o Senhor quer de mim. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é quem nos ajuda a viver aqui, crendo naquilo de quem Ele é e quem Ele pode fazer por nós. Quando só em pensamento eu contemplo Teu poder, vejo as Tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do Teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo Tu ficares, meu Deus.
Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Vamos orar. Eu quero que você curve sua cabeça e por alguns instantes, antes de irmos embora, que você faça uma reflexão, uma autorreflexão, mas não sem a ajuda que vem do alto. Será, Senhor, hoje, o dia em que o Senhor vai manifestar a sua glória e eu serei livre, livre de mim mesmo, livre do meu jeito de ser, livre das minhas ansiedades. Quantas vezes as nossas ansiedades nos machucam, livres das nossas manias, livres dos nossos descaminhos. Será hoje, Senhor, eu quero desafiar você a sair daqui, levando no seu coração esse moto, que seja essa a sua oração, até que o Senhor lhe dê vitória. Caminhe cada dia olhando para o Senhor, confie em Jesus. Ele já levou sobre os seus ombros o preço dos nossos pecados. Agora confia nele, descansa nele, entrega a ele o teu viver, agrada-te dele, ele satisfará os desejos do teu coração. Não vá embora sem um compromisso com Deus, com Cristo, hoje à noite. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui só para cumprir um compromisso domingueiro, ir a uma igreja. Você veio aqui porque Deus queria falar-lhe, e eu tenho certeza Ele falou por cada ato deste culto. Será hoje, Senhor, então, que a graça de Deus visite o seu coração, enquanto nós vamos orar agora. Pai de amor, muito, muito obrigado por esta noite tão preciosa que o Senhor nos trouxe aqui, para estarmos na Tua presença como igreja, como povo, como famílias do Senhor. Muito obrigado a Deus, porque pudemos louvar o Teu nome com liberdade aqui no nosso contexto
pudemos expressar ao Senhor que nós o amamos e que nós esperamos no Senhor e que nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê vitórias nas nossas diferentes causas. Ó Deus, quantas famílias, quantos irmãos queridos vivem contextos difíceis, onde os erros do nosso coração acabam nos trazendo cargas pesadas, prisões. Deus querido, age com poder, Tu podes fazer isso. Tu és soberano, Senhor, convencendo corações a realmente se voltarem para o Senhor, entregando de fato não só o coração, mas o caminhar, todo o ser, as emoções, os desejos, vontades, tudo, Senhor. Ó Senhor, age nas famílias, nos lares, nos jovens, nos adolescentes, nas crianças. Age em nós, Senhor, para que o inimigo não tenha vantagem alguma sobre nós e nossos lares. Muito obrigado, ó Deus, pela clareza da Tua palavra e nos ajuda nesta semana a caminharmos como José, firmes na Tua presença, convictos de que estamos caminhando com o Senhor ao nosso lado. Quero renovar a minha oração de gratidão pela vida do pastor Nidovaldo, do Kleber e outros irmãos queridos que nesta semana estão completando mais um aniversário. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos amados. Que o Senhor continue abençoando, suprindo em Cristo Jesus, dando-lhes dias de bênçãos, de vitórias na Tua presença. Abençoa-nos então, quando voltarmos para a nossa casa daqui a pouco. Guarda-nos ao longo desta semana, que cada dia seja vivido e contado para a honra e para a glória do Teu nome. E que o amor do nosso Deus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, a graça salvadora na pessoa de Cristo Jesus, sejam conosco, meus amados, hoje, à noite, esta noite, e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana. Deus abençoe você. Até o próximo final de semana.